Especialistas falam sobre audiências de custódia. É polêmico porque, em algumas situações, suspeitos, criminosos são presos e depois, ao passarem por audiência de custódia, o entendimento naquele momento é que eles podem ser colocados em liberdade. É daí que nasce essa polêmica. O Eduardo Souza preparou uma reportagem especial e balança a partir de agora. Veja. Mas você sabe que isso aí é tudo roubado? Eu acho que sei sim. Luciano Cavalcante de Menezes, de 34 anos, foi preso no dia 21 de março. Ele estava dirigindo este caminhão carregado com peças tiradas de 2 carros roubados. Os policiais chegaram até ele através de uma denúncia anônima. Luciano confessou que trabalhava para os criminosos desde fevereiro. Infelizmente eu preciso. Não, pera um pouquinho. Você precisa é uma coisa. Agora, ser desonesto e partir pro crime é outra. Enquanto você tá aí dando um de coitado, pode ser que tenha alguém pagando o carro que você tá levando. Mesmo assim, ele foi liberado na audiência de custódia no mesmo dia. 6 dias depois, Luciano foi preso cometendo o mesmo crime. Seu nome? Luciano? De novo, Luciano? Casos iguais a esse provocam indignação pelo risco alto de reincidência. E os delegados de polícia fazem parte desse coro. Aí nós caímos num problema legislativo. A maioria, a imensa maioria desses criminosos são presos diversas vezes e não fica preso. 70% dos criminosos brasileiros são reincidentes. Ou seja, eles cometem crime 1, 2, até 10 vezes e vão para a rua. Em Itapira, o Johnny Donizete Camilo, também conhecido como Baianinho, foi preso em flagrante no fim de março. Na casa em que ele estava, a polícia militar encontrou um fuzil, 2 pistolas, um colete à prova de balas, munições e um pé de maconha medindo quase 2 metros. No dia seguinte, Baianinho foi liberado pela justiça. 2 dias depois, o juiz voltou atrás e revogou a decisão. A Secretaria de Segurança Pública disse que o acusado está cumprindo o mandado de prisão preventiva expedido desde segunda-feira. Os casos que acabamos de mostrar revelam que a prisão em flagrante não basta para que um criminoso vá para a cadeia preventivamente. Além da existência de indícios de um crime, a justiça avalia o risco que ele representa se for colocado em liberdade. Isso é uma avaliação muitas vezes subjetiva. Por vezes, o que para um juiz vai ser considerado um risco concreto de que que essa pessoa oferece ordem pública, por outro não vai ser considerado da mesma forma. A garantia da ordem pública, ela tem alguma subjetividade que permite interpretações diversas de situações iguais. O professor de Direito Penal diz que o juiz leva em conta 4 requisitos para decidir se o acusado fica preso ou se é liberado provisoriamente após o flagrante. Risco de fuga, risco à instrução processual, ou seja, a pessoa coloca em risco provas, coloca em risco testemunhas, risco à ordem pública, que nada mais é do que reiteração criminosa, e, por fim, risco à ordem econômica, uma pessoa coloca em risco a ordem econômica se estiver em liberdade. Essa decisão tem que ser tomada numa audiência de custódia no Fórum Criminal. O acusado e o advogado ou defensor público ficam frente a frente com um juiz e um promotor. A audiência deve acontecer até 24 horas após a prisão em flagrante. E é um direito garantido por um pacto firmado em 1969 na Costa Rica entre os países membros da Organização dos Estados Americanos. Mas a garantia no Brasil só passou a valer de verdade quase 3 anos atrás, depois que o Supremo Tribunal Federal regulamentou os direitos estabelecidos no Tratado Internacional. Nós não tínhamos audiência de custódia no Brasil até, basicamente, o início do ano de 2016. Ou seja, o indivíduo era preso em flagrante, o magistrado decidia olhando apenas e tão somente o auto de prisão em flagrante. Não tinha nenhum contato com o acusado. Num período de 2 anos, de julho de 2015 a junho do ano passado, foram realizadas 258 mil audiências de custódia no país, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Desse total, 55% resultaram em prisão preventiva e 44% em liberdade provisória.
O Rio Grande do Sul é o estado com o maior índice de prisões preventivas. 84% dos acusados foram para a cadeia depois da audiência de custódia e apenas 15% acabaram soltos. A Bahia foi o estado que registrou o menor percentual de prisões, 38%, contra 61% de casos com liberdade provisória. O indulto é outra concessão jurídica que gera questionamentos, já que muitos detentos aproveitam o benefício para praticar crimes. Em Brasília, este homem ficou apenas 3 horas em liberdade. Fernando Eric de Paula Silva foi detido em flagrante por roubar uma padaria. As imagens mostram o rapaz de moletom branco apontando uma faca para as funcionárias. Ele pega todo o dinheiro de uma gaveta e espera a funcionária recolher mais uma quantia. Tudo muito rápido. O bandido pega o dinheiro que consegue e sai. Depois de 11 anos preso, este outro homem também ficou apenas poucas horas em liberdade. Ele recebeu o indulto e no caminho de casa parou para assaltar uma farmácia em Santo André, na Grande São Paulo. Sanderson José da Silva entrou em um ônibus para tentar fugir, mas foi preso novamente. O bandido já havia sido detido outras vezes por roubo. Nosso sentimento é de enxugar gelo. Porque a gente prende o criminoso no dia, em alguns casos, em menos de 24 horas, ele está na rua e vai cometer o mesmo tipo de delito. Mas este advogado criminalista contesta a visão de que se prende pouco no país. A própria estatística do CNJ mostra isso. Outra prova é que o Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo. Nós não podemos banalizar o Instituto da Prisão Preventiva. Então, quando se prende demais e quando se decreta demais prisão preventiva em decisões padrão, nós chamamos assim, isso é ruim para o Estado. Quando também se deixa de prender preventivamente numa decisão padrão, sem olhar o caso concreto, também isso é ruim para o Estado. Nós precisamos buscar um equilíbrio.